Certo dia, um empresário chegou para um pastor lá nos Estados Unidos, em Nova York, e disse assim para o pastor: pastor, eu tenho tantos problemas na minha vida e eu não estou sabendo nem como resolvê-los. E eu ando tão cheio de dificuldades, a minha cabeça tem dias que eu acordo, tem dia que eu não consigo nem dormir, acordo, amanhece o dia e eu estou com a minha cabeça cheia de problemas, e eu já estou cansado dessa vida, né? Já quando eu estou resolvendo um problema já surge outro, e eu mal saio de uma situação e já me deparo com outra, e parece que as coisas vão melhorar e daqui a pouco as coisas não melhoram, e eu queria saber como é que eu resolvo isso. E o pastor disse assim: olha, eu conheço um lugar de pessoas, uma comunidade que tem 500 mil pessoas lá, e que ninguém tem problema. Aí ele ficou animado, ele disse: mas, puxa vida, pastor, onde é que é isso aí? Que eu estou doido para conhecer, eu quero ir morar lá, né? Eu quero ir morar lá, eu estou realmente assim, me diga onde é que eu pego um avião, um carro, um navio, um ônibus, um trem. Ele disse: olha, esse lugar é o cemitério do Brooklyn. Vocês entenderam, gente? Só tem um lugar onde a gente não vai ter mais problema, é lá no cemitério. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Problema faz parte da vida. Dificuldades fazem parte da vida. Não há nada de extraordinário em nós termos problemas. Faz parte. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós íamos vencer o mundo, porque ele venceu também. Amém? Então, se você entrou aqui, está igual aquele empresário, dizendo que está cheio de problemas, eu tenho uma notícia boa para dizer: que se você está com problemas é porque você está vivo. Graças a Deus por isso. Porque só quem não tem problema é quem já morreu. E se você não quer ter problema, não queira ser pastor, né? Se você não quer ter dificuldade, não queira fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, a Bíblia diz que ela é difícil, ela é árdua, mas é maravilhosa. Amém? A Bíblia diz que quem almeja um episcopado, boa coisa almeja. Quem almeja ser grandemente usado por Deus, boa coisa almeja. Aleluia por isso. Então nós temos, queridos, que aprender a superar e resolver os nossos problemas. E a palavra de Deus, a Bíblia, está aqui o manual, onde estão os princípios que nós vamos aprender, pastor Aurimar, a superar e a resolver os nossos problemas. Nas mãos de vocês, vocês têm um manual de como resolver, quais são os princípios, as fórmulas, a maneira dos problemas serem resolvidos. E como na Bíblia nós temos essas verdades, nós temos que ficar ouvindo essas verdades e nós temos que colocar essas verdades em prática. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós nos reunimos aqui no domingo, reunimos na terça-feira no Tadel, reunimos nas células, reunimos no discipulado 1 a 1, porque através dessas reuniões nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra que vai entrando em nós, e nós vamos praticando, e praticando a palavra, nós nos tornamos mais que vencedores. Aleluia. E hoje, e durante os próximos 2 domingos, nós estaremos ensinando e aprendendo, né? Eu tenho dito que aqui é igual a Unifor, a gente ensina e aprende. Aprende e ensina. Um princípio poderoso de como vencer problemas. Diz assim para o teu vizinho: meu irmão, hoje à noite você vai começar a aprender um princípio poderoso para vencer os teus problemas. Não precisa morrer,
É vivo mesmo. Você vai vencer. Porque você é mais que vencedor. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. E esse princípio é o seguinte: o milagre está na sua boca. Diz assim pro teu vizinho: meu irmão, o milagre está na tua boca. Vocês sabiam que o milagre está na sua boca? Ontem de manhã, chovendo, e eu liguei pro Edinho: Edinho, vem cá, vamos sair, vamos ficar junto o dia, vamos lá, vamos andar junto aqui. E eu estava preocupado com a chuva à noite, né? E o Edinho utilizou esse princípio ontem. Ele disse: pastor, não vai chover de noite. Não vai chover de noite, não vai chover de noite. Deu meio-dia, eu digo: Edinho, olha aí como é que está o céu. Olha aí como é que está lá para a banda lá da prainha. Pastor, não vai chover. E para a honra e glória de Jesus, não choveu. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. O ônibus quebrou. O ônibus atolou, mas a chuva não caiu. Aleluia. Em primeiro lugar, queridos, eu quero declarar hoje à noite de que a sua boca, ela pode se tornar um canal do poder de Deus. A sua boca, essa boca linda que você tem aí com 32 dentes, para quem ainda tem os 32. Eu já perdi alguns, já estou entrando numa idade que os dentes estão caindo. De vez em quando quebra a raiz de um, cai, eu tenho que colocar um implante, porque já estou na fase do dente cair. Né? Já passei aos 6, 7 anos, caí nos 20, agora aos quase 47, eles já estão caindo de novo também. Só que agora, se eu não botar outro, não nasce, né? Mas essa boca linda que Deus te deu, ela pode se tornar um canal do poder de Deus, queridos. Um canal do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Não precisa ninguém nem falar para você. Você mesmo vai falar e o poder de Deus vai acontecer. Amém? Você mesmo vai abrir sua boca e você vai profetizar e o poder de Deus vai acontecer na sua vida mediante um canal que você tem, que é uma boca linda, com dentes e com língua, com a voz, para abrir o bocão e para profetizar coisa boa a respeito da sua vida. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Aleluia. Que texto poderoso, irmãos. Que texto rico e poderoso. Que nós vamos aprender com esse texto hoje, como nós vencermos os problemas e as adversidades da nossa vida. Primeira coisa que Jesus está nos ensinando hoje aqui nesse texto é que nós não devemos duvidar onde? No coração. Jesus diz: olha, se você disser a esse monte que ele vai sair do lugar e não duvidar no seu coração, esse monte vai sair do lugar. Amém? Então nós temos que ter fé na mente, mas fé no coração. Qual é a diferença entre ter fé na mente e ter fé no coração, queridos? Como é que nós podemos ter certeza no nosso coração? Às vezes eu estou diante de algo muito difícil e até na minha mente, às vezes eu duvido, né? Mas no meu coração eu não duvido. Eu tenho uma convicção no meu coração que a coisa vai dar certo. Às vezes a minha mente olha para a situação, e é uma mente ainda limitada, né? E aí eu fico às vezes duvidando na mente, mas no meu coração eu creio que aquela coisa realmente vai acontecer. E como é que eu sei, como é que eu vou orar a Deus pedindo qualquer coisa, e eu vou ter certeza que aquilo vai acontecer no meu coração, queridos? O grande segredo de nós termos certeza no coração é quando nós oramos e pedimos alguma coisa que ela tem base na palavra de Deus. Amém?
Diz assim para o teu vizinho: você crê no coração quando aquilo que você pede tem base na palavra de Deus. Vocês sabem quantas promessas existem na palavra de Deus para a minha vida e a vida de vocês? 8.000 promessas. Eu não ouvi um glória a Deus. Gente, aqui tem 8.000 promessas. Para quem? Para mim e para vocês. Vocês sabem por quê? Que eu tenho certeza que antes de eu ser promovido para o céu, eu vou ver o Eusébio alcançado para Jesus? É porque isso tem na palavra de Deus. Tem base da palavra de Deus para isso. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que nós seremos testemunha de Jesus na Samaria, Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Aleluia. Glória a Deus, que toda a autoridade Ele tinha nos dado para isso. Glória a Deus. Então nós temos que pedir as coisas a Deus alicerçados na sua palavra. Mas sabe qual é o problema? É que tem muita gente que tem muita coragem para trabalhar na vida secular, mas muita preguiça na vida espiritual. Tem muita gente para trabalhar na vida secular é um caminhão, mas para orar é no empurrão. Então tem muita gente que tem muita coragem para ganhar dinheiro, trabalhar braçalmente, mas para orar é uma preguiça espiritual muito grande. Então como é, meu irmão, que você vai orar a Deus e vai pedir coisas a Deus segundo a palavra, se você não lê a palavra? Então nós temos que sair dessa negligência espiritual, dessa preguiça espiritual, para que nós possamos orar e possamos conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, e quando nós orarmos segundo estas promessas. Aleluia. Me diz aqui uma coisa: o que é que a Bíblia diz sobre a conversão dos teus irmãos, da tua família? A Bíblia diz que vai ser salvo tu e tua casa. Aleluia. Se a Bíblia diz que eu vou ser salvo, eu e minha casa, quando eu oro a Deus pela salvação da minha família, eu posso ter convicção no meu coração. Heleno, pode dar um pouquinho mais de retorno aqui, querido? Aqui em cima, veja bem. Olha, veja bem. A minha mãe e o meu pai, eles têm quase... Meu pai tem 86 anos, vai fazer 87. E a minha mãe, 80 anos. Eu sou o primeiro crente de toda a minha geração. Desde que a minha família saiu de Portugal, veio para o Brasil e se misturou com os índios que moravam aqui e com os negros que vieram da África. Porque eu sou filho abençoado desta terra chamada Brasil. Eu fui o primeiro crente de toda a minha família. Minha mãe, ela que fazia as festas da igreja lá no Pecém. E às vezes a minha mente, às vezes duvida, Leide. Porque eu chego lá em casa, e com todo respeito a algum católico que esteja aqui, mas tem mais imagem de escultura na casa da minha mãe do que no Vaticano. E às vezes eu chego lá, André, e eu duvido, Tiago. Eu olho para aquilo ali, prego para minha mãe, falo para minha mãe, já falei, já abri a Bíblia, já orei, oro por eles, mas às vezes a minha mente quer duvidar. Mas quando eu abro a Bíblia, e a Bíblia diz que eu e minha casa vamos pertencer a Jesus, queridos, aí eu tenho fé no meu coração que a minha mãe e que o meu pai vão morrer, e antes disso vão morrer com Jesus, vão aceitar Jesus, vão sair da cegueira e da surdez espiritual. Eles vão entender que eles servem um Deus e não precisa ter imagem para servir esse Deus, porque Deus não se limita a imagens. O nosso Deus é um espírito. Não interessa se vai ser no leito de morte, pastor Aurimar, mas se a palavra de Deus me diz que a minha casa vai converter, eu creio nisso. Às vezes a mente duvida. Vocês estão entendendo aí a diferença? A mente duvida. Mas quando eu vou para a palavra e eu oro, e toda vida que alguém prega isso, viu, Paulo? Toda vida que eu leio isso, Júlio, eu me lembro do meu pai, me lembro da minha mãe, me lembro dos meus irmãos que ainda não converteram, e vem aquela fé viva no meu coração. Aleluia!
E aí eu começo a declarar: eu e minha casa serviremos a Jesus. Eu começo a declarar que meu pai e minha mãe vão converter. Aleluia. Eu abro a minha boca, e a minha boca é o canal do poder sobrenatural de Deus. Aleluia. Então o que é que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que fazer listas das promessas de Deus. Olha, a Bíblia diz o seguinte: pelas pisaduras de Jesus eu fui o quê? Sarado. E aí a enfermidade vem sobre a minha vida, e às vezes na minha mente eu fico duvidando. Mas quando eu leio e me lembro lá de Isaías, do que está descrito, de Jesus, que foi, ele descreve como Jesus estava feio ali na cruz, todo retalhado, e pelas pisaduras, pelas feridas dele, eu sou curado. E aí a fé viva vem no meu coração, e eu abro a minha boca e eu digo: olha, eu sou sadio, eu tenho saúde, aleluia. A enfermidade tem que ir embora, porque a sua boca é um canal de Deus, para o poder sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Veja o que diz em Hebreus 6,12: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles negligentes ou preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida, queridos. O que é que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Que pela fé e perseverança é que nós vamos tomando posse das promessas de Deus. Você tem que ter fé. Veja que Jesus, aqui no livro, no texto que nós lemos, diz: vocês precisam ter fé. É pela fé e pela perseverança. O que é perseverar? Irmãos, perseverar é continuar caminhando no mesmo sentido e na mesma direção, mesmo que a gente encontre obstáculos, dificuldades, portas fechadas. Ora, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós vamos emprestar, não é pedir emprestado. Então, se você entrou hoje aqui e você está passando uma necessidade financeira na sua vida, abra a Bíblia, veja o que a Bíblia diz sobre prosperidade financeira. Veja a promessa de Deus para a Bíblia, que a Bíblia diz que você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Aí você começa a orar, aí você diz assim: pastor, eu estou desempregado. Aí você começa a falar, começa a dizer, começa a abrir a boca, que a porta de emprego vai se abrir, que você vai ter uma promoção, que as coisas vão dar certo, que a sua geladeira está cheia. Diga coisa boa, alicerçada da palavra, que vai acontecer, querido. Se depois não acontecer, venha cobrar de mim. Sei quantos estão entendendo o que eu estou pregando. Não estou pregando pensamento positivo aqui não, Deus me livre. Só que nós temos que achar as promessas na Bíblia, na área de cura financeira, área da família. E aí você reúne os irmãos para orar. E aí 2 ou 3 pessoas falando a mesma coisa, o que acontece? A Bíblia diz que por 2 ou 3 bocas tudo se confirma. Aleluia. Então você começa a reunir os irmãos e começam a orar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, começa a abrir a boca para profetizar coisa boa. Sabe o que vai acontecer? A coisa boa vai acontecer, aleluia. Agora, tem gente, irmãos, que peca, que pinta, que borda, e aí volta para Deus e pensa que da noite para o dia Deus vai resolver tudo. E não é assim. E não é assim. A Bíblia diz lá em Gálatas 6, 7 a 9 o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, a Bíblia é claro que o homem planta, ele vai colher. Se você semeou coisa ruim, você vai ter que pagar um preço alto daquilo que você semeou. Agora, se você começar a se humilhar na presença de Deus, né? E dizer: Senhor, você não tem culpa, me perdoe. Comece a semear coisas boas, comece a semear palavras de fé, e aí as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Queridos, quando nós oramos e quando nós aplicamos fé, e quando as coisas não funcionam, tem 3 maneiras da gente reagir. Primeiro, a gente ficar achando que está tudo bom. Você ora, você aplica fé e nada muda. Você pode achar que está tudo bom. Segunda coisa é você ficar botando culpa em Deus.
E eu quero dizer para você que Deus te ama e Ele quer o melhor e o bem para você. E se a coisa não saiu certa do jeito que você esperava, pode ter certeza que o culpado não é Deus. Continue a se humilhar na presença dEle, porque Ele tem prazer de ensinar os segredos dEle, mas não põe a culpa em Deus. Aleluia! Então, nós temos que estribar a nossa fé na palavra de Deus. Tudo que nós pedimos, nós temos que estribar na palavra de Deus. Então, porque a fé, querido, sem a palavra, né, é como um carro sem pneu, é como uma casa sem teto. A fé sem alicerçar na palavra de Deus, ela é falsa, ela é apenas um pensamento positivo. Então, o nosso coração, eles tem que estar aliado com esta palavra, aleluia. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de princípios, de princípios. Então nós temos que estar diante de Deus para saber a vontade de Deus e buscar essa vontade na sua palavra. E nós temos que crer no nosso coração. O segundo segredo para crer no coração, além de buscar aquilo que nós pedimos alicerçados na palavra de Deus, o outro segredo é aquilo que nós já estamos dizendo desde o início, está na sua boca. Você sabe por que tem muita gente que continua na mesma vida de sempre? Porque só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe dizer que não vai dar certo, só sabe, olha a dificuldade, não vai dar certo. Não dá certo mesmo, queridos. Então, no versículo 23 do texto que nós lemos no início, ele fala o segredo. Versículo 22 diz assim: tenham fé em Deus. 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, mas crê que acontecerá o quê? O que diz. Bote aí o texto de Marcos 11, o versículo 23, que diz: mas crê que acontecerá o quê? O que diz. E o que mais que diz? E assim será o quê? E assim será feito. Nós temos que crer com o coração, e a segunda coisa que a gente tem que fazer é o quê? Falar. Você tem que crer com o coração, mas você tem que falar. Jesus ensina isso. Ele diz: olha para esse monte e crê no coração que o monte vai sair dali. E você diz que o monte vai sair, sabe o que acontece? O monte sai, aleluia. Porque a sua boca, ela é um canal do poder sobrenatural na sua vida, querido. Você tem essa arma poderosa que é a sua boca. Então, se você falar, se você crer com o coração, e se você abrir esse bocão lindo que Deus te deu, e se você falar, aquilo que você falar, que estiver alicerçado com a palavra de Deus, vai acontecer, aleluia. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Você diz: pastor, eu tenho um filho que não quer nada com Deus. A palavra de Deus diz que a tua casa vai servir a Deus. Então abra a tua boca e nunca mais diz que o teu filho não presta. Diz que teu filho é uma bênção, diz que ele vai converter, diz que ele é uma maravilha, diz que ele é precioso. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que você está dizendo vai acontecer. Aleluia. Você: pastor, eu estou desempregado. Não diga isso. Você diz que você está empregado. Só diga coisas boas, que a porta vai se abrir, que você está passando um período de férias forçadas, mas que logo logo você vai se empregar, e o seu emprego vai ser melhor do que onde você estava. Aleluia. Glória a Deus. É assim que a gente tem que fazer. Agora, o que as pessoas fazem do modo geral? As pessoas dizem assim: estou morrendo de rir. Vai morrer de rir, né? A gente abre a boca e às vezes diz coisa que está trabalhando contra a vida da gente. Amém, queridos? Porque a confissão, ela sempre precede a posse. Cutuca teu vizinho para ele acordar e diz assim: meu irmão, a confissão sempre precede a posse. Me diz aqui uma coisa. Quantas vezes vocês já me ouviram aqui dizer que nós vamos ganhar o Eusébio para Jesus? Toda vida que eu levanto aqui eu digo. Domingo eu digo. Terça-feira eu digo.
Toda vida que eu vim para cima desse palco aqui, eu digo: quantas vezes você já me ouviu dizer coisa ruim aqui? Hein? Quantas vezes eu já disse que uma coisa aqui não ia dar certo? Hein? Quantas vezes eu disse que uma coisa é difícil? Nunca diga que a coisa é difícil, não vai ficar. Já contei a história que um dia eu cheguei num supermercado, a mulher reclamando, dizendo: tá tudo caro. Eu digo: minha senhora, pelo amor de Deus, se não tiver, daqui a pouco entra aquele cara com a máquina remarcando tudo. Não diga isso, minha senhora. Eu já contei aqui a história de um cara que chegou na clínica, porque estavam fazendo obra lá na frente, e ele disse, e até crente, ele disse: Dias, essa obra está te dando prejuízo. Eu digo: rapaz, essa palavra não existe no meu vocabulário. Eu não tenho prejuízo, eu vivo no lucro, porque eu sou filho de Deus. Eu vivo no lucro, não interessa. Se você é filho de Deus e filha de Deus, não existe prejuízo na tua vida, tem só lucro, rapaz. Ora, se você abre a boca para dizer que tem prejuízo, vai ter prejuízo. Porque quem está dizendo é Jesus. Se você crer no coração e disser com a boca que um monte vai ficar, um monte fica. Mas se você crer no coração aquilo que está alicerçado na palavra de Deus, e abrir a boca e falar, vai acontecer. Não interessa quando vai ser, mas vai ser no tempo de Deus, mas você vai ver. Comecei aqui a igreja, o Paulinho sabe disso, eram uns 4 gatos pingados. Nunca mais eu abri o culto assim, vou voltar a abrir. E eu dizia que essa multidão se levante. Tinha 4 gatos pingados. O pessoal dizia assim: esse cara está doido. Está doido não, já tem uma multidão se levantando aqui para a honra e glória de Jesus. Nós já estamos com um problema que é de espaço. Aleluia. Eu creio, irmãos, que a palavra de Deus diz que nós vamos ser pai de quê? De multidões. Se a Bíblia diz que eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, e se a bênção de Abraão está sobre a minha vida e a sua vida, como é que a gente pode ser medíocre? A gente é mais que vencedor. Nós somos pai de multidões. Nós vamos ganhar Fortaleza, o Eusébio, o Brasil e o mundo para Jesus. O mundo é pequeno para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus falou assim: você vai para o Eusébio. Quando chegou o dono lá daquele prédio que queria tirar a gente de lá, onde é que eu fui atrás de um terreno, Tiago? No Eusébio. Deus mandou eu para o Eusébio. Eu vim aqui, passei um domingo aqui todinho, eu e o Eilson, procurando terreno aqui no Eusébio. Porque Deus falou que eu vim para o Eusébio. Eu digo: eu vou para o Eusébio. A igreja vai para o Eusébio. Sabe o que aconteceu, irmãos? Estamos aqui no Eusébio. Esse prédio é mais bonito, é maior, é mais confortável, mais maravilhoso do que onde a gente estava. Porque a glória da última casa sempre é maior que a primeira. A glória daquilo que Deus tem para fazer na tua vida é sempre maior do que aquilo que Deus já está fazendo. Aleluia. Deus não está te tirando. Deus não está te tirando, querido, de uma casa de luxo para te colocar num casebre, não. Deus vai te tirar do casebre para tu habitar numa casa gloriosa, maravilhosa, que essa é a vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. O que é que tu tem que fazer? Você tem que conhecer a palavra, tem que orar segundo a palavra, tem que abrir o bocão e proclamar, ter a coragem de abrir a boca e dizer, e aquilo que você disser, isso será, isso fará. Deus vai honrar a sua palavra. Aleluia. Segundo lugar, para terminar, a sua boca vai marcar os limites da sua vida. Sua boca marca os limites. Marca os limites. A sua boca marca os limites. E sobre isso eu queria falar sobre a boca do pai e da mãe. A minha mãe era professora primária. Mulherzinha desse tamanho, pequenininha, dona Terezinha. Terezinha de Jesus, já é profético. O nome da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito humilde. E ela dizia assim, olhava para mim e dizia: meu filho vai ser médico. Vai ser um grande pediatra. Eu me tornei médico, me tornei pediatra. E para a honra e glória de Jesus, Deus tem abençoado a minha vida profissional. Olha, a vida dos teus filhos, o limite da vida dos teus filhos é a tua boca que vai marcar. Aquilo que você disser vai acontecer. Você vai marcar os limites da vida dos teus filhos e da tua vida. É a tua boca que vai marcar.
O Kenneth Hagin, que é um grande homem de Deus, autor de muitos livros, ele era recém-convertido, ele sentiu o chamado. E ele disse assim, olha, ele converteu e ele disse, eu vou pregar nesse município todinho. Desejo de pregar, né? Novo convertido quer pregar, né? Eu vou pregar aqui nesse município todinho. Quando ele começou a pregar no município todinho, as igrejas chamando, ele morava no estado do Texas, o maior estado dos Estados Unidos, né? E ele disse, eu vou pregar no Texas todinho. Aí quando ele começou a ser chamado no Texas todinho, ele disse, eu vou pregar de costa a costa dos Estados Unidos. Quando eles começaram a chamar de costa a costa dos Estados Unidos, ele disse, eu vou pregar no mundo inteiro. E ele já pregou em praticamente o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque a nossa boca é que vai marcar os limites da nossa vida. Aquilo que você falar é o que vai acabar acontecendo. Provérbios 18, 20 diz assim, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ora, você vai comer o fruto da sua boca. É o que a Bíblia está dizendo. Aquilo que você falar, você vai comer. Se você só tem palavra de morte, dizendo que nada vai dar certo, que você vai ser um miserável a vida inteira, o que é que você vai ser a vida inteira? Hein? Eu, como pastor desta igreja aqui, aleluia, se eu chegar aqui e começar a dizer, não vai dar certo, não dá, por isso, por aquilo, por eu mesmo que também tenho que melhorar, tantas coisas, mas eu digo que apesar de mim, Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar, aleluia. Então, se eu chegar aqui e começar a reclamar, resmungar, desistir, né? Porque sem situações difíceis, só quem não tem, lembra que eu falei no começo, quem está lá no João Batista. Quem não quer ter problema, vai morar no São João Batista, morar ali no Parque da Paz, ali, né? Mas se você está vivo, meu filho, você vai passar por situações difíceis. Agora você tem que abrir a boca e profetizar só coisa boa, porque a sua boca vai marcar os limites da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua família e de tudo que envolve você. O pastor Cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, um dia estava jantando com um grande neurologista lá da Coreia. Aí o neurologista disse uma coisa para ele, que ele já sabia. Ele disse o seguinte, que o centro da fala, os neurônios que controlam a fala, eles estão interligados com todos os outros sistemas do corpo. Então, isso a Bíblia diz há muito tempo já sobre isso. Se você diz assim, estou doente, você fica doente. Vocês estão entendendo? A fala tem esse poder. O local da fala do cérebro tem esse poder de influenciar todo o corpo. Me diz aqui uma coisa aqui. Quem já recebeu aqui alguma palavra de morte na vida? Eu vou explicar o que é palavra de morte. Você está querendo realizar uma coisa e alguém disse que não ia dar certo. Quem já recebeu? E eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Se abateu ou não se abateu? Sim ou não? Eu já me abati. Por quê? Porque a palavra é coisa poderosa, gente. Uma palavra ruim, tanto é que notícia ruim vende mais jornal do que notícia boa. Então uma palavra ruim, ela bate mesmo, né? A pessoa diz assim, estou ficando velho, pode se preparar para morrer, que vai morrer logo. E eu, para não pensar mais nisso, eu até pintei o cabelo agora de preto, nunca mais vai ficar branco. Porque eu já estava começando a me olhar no espelho e me achar velho. Aí eu fui lá num amigo meu, que é um homossexual convertido, aleluia, é ex, e ele é que corta meu cabelo, e eu digo, olha, hoje eu vim pintar o cabelo. Minha mulher já vivia dizendo isso para eu fazer há muito tempo, e eu estou achando legal. Um dia desse, já está surtindo efeito. Eu estava um dia lá com um grupo de irmãos da Igreja da Paz, e chegou um pessoal que não me conhecia, aí perguntou de onde era. Eu digo, não, eu pastorei uma igreja, Igreja Plenitude. E eu digo, não, eu sou o pastor titular lá. E aí quando eu disse que ia fazer 47 anos, ele disse, rapaz, nem parece. Aí eu digo, olha aí o que é um cabelo pintado de preto. E eu digo, nunca mais vai ter cabelo branco nessa cabeça enquanto tiver tinta para vender no mercado. Sabe por quê, gente? Porque
As pessoas já estavam chegando para mim, me chamando de gordo, de velho. E eu digo, velho é o cão, menino, está do inferno. Eu sou novo, aleluia. E eu estou cada dia me renovando. Glória a Deus. Oh, aleluia, eu rejeito. Aleluia. Agora, um dos grandes segredos para nós marcarmos o limite da nossa vida, queridos, é nós valorizarmos as coisas de Deus. Tirar tempo com Deus, né? Nós temos que aprender a valorizar o tempo, tirando muito tempo com Deus, lendo a Bíblia, né? E a gente tem que perseverar nisso. Tem uma piada que conta que era o seguinte: um rapaz estava em casa, lá nos Estados Unidos, né? E lá o culto principal, Paulo, é de manhã. E ele estava dormindo, e o culto começava às 11 horas, já eram 15 para as 11. Aí a mãe dele foi lá, acordando ele: acorda, pai, vamos para a igreja e tal. E aí ele, insistindo, ele disse: mamãe, me dê 3 razões para eu ir para a igreja hoje. O cara com uma preguiça doida de vir para a igreja. Aí a mãe disse: olha, a primeira razão é que você é um crente de Jesus. E a Bíblia diz que você não deve deixar de congregar. A segunda razão é que você tem mais de 40 anos de idade. E você já deve ter maturidade. E a terceira razão é que você é o pastor titular da igreja. Misericórdia, né? O pastor titular da igreja com preguiça de ir para a igreja 11 horas da manhã, do domingo. Às vezes a gente fica assim, queridos. A carne da gente quer assistir televisão, é ou não é? E a gente tem que escolher entre assistir televisão e ler a Bíblia e orar, né? Agora, como é que a gente vence as tentações da carne? Primeiro, tendo muita intimidade com Deus, tirando tempo com Deus. Segundo, o discipulado. E o terceiro segredo é da boca. Nunca diga que não vai vencer uma tentação, amém? Mesmo que você tenha caído outras vezes, porque a tentação vai vir. Mas diga que você vai vencer. Abra a tua boca, porque a sua boca vai marcar os limites. Se você dizer assim: ó, eu nunca vou vencer essa tentação aqui na área sexual, sabe quando é que você vai vencer? Nunca. Você tem que dizer: eu vou vencer, porque na palavra de Deus, em Romanos 6, capítulo 1, diz que de maneira nenhuma eu vou continuar no pecado, porque eu já morri para o pecado. Como é que eu posso continuar nele? Aleluia. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então a sua boca vai marcar os limites, até para você vencer o pecado. Tem gente que diz assim: pastor, eu preciso andar mais em amor, eu preciso tratar as pessoas melhor. E tem gente que tem problema nessa área, né? Às vezes é rude com as pessoas. E às vezes até quando a gente fala, a pessoa diz: mas eu nem percebi que eu fui rude. Não é assim? Não existem situações assim? Mas um dos segredos para você andar em amor é a boca. Você tem que achar as promessas na Bíblia e começar a declarar. Em Romanos 5:5, veja o que diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu irmão, se você não está andando em amor ainda, saiba que a palavra de Deus lhe garante, que o Espírito Santo de Deus que habita em você, lhe garante que você já tem esse amor dentro do seu coração. Aleluia. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E a Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Ora, se eu me unir com Deus, eu sou um com Ele, o mesmo espírito, eu sou cheio de amor. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, você é cheio de amor. Aleluia. Você tem que sair declarando, querido, porque a sua boca vai marcar os limites da sua vida, os limites dos seus filhos, os limites da sua família, os limites da sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos crescendo muito juntos nessa área. Muitos de nós já estamos crescendo muito nessa área. Então, nós temos que entender e compreender
de que a nossa boca, o milagre, ele está na nossa boca. Muitas vezes nós não vivemos a plenitude dos milagres de Deus na nossa vida, irmãos, porque nós estamos abrindo a boca para dizer as coisas erradas. Nós estamos abrindo a boca para declarar a derrota. Nós estamos abrindo a boca para marcar os nossos limites, e os nossos limites estão muito rasos. Nós temos que aprender a usar esse poder que Deus nos deu, quando Jesus diz que aquele que crê no coração, e aquele que disser ao monte que o monte vai sair, o monte tem que sair. Louvado seja o nome de Jesus. E a nossa oração essa noite é que nós possamos entender esse segredo, para que nós possamos ser mais que vencedores. Tem muita gente não andando em vitória, porque a boca só diz coisa ruim, só diz coisa negativa, só sabe falar coisa negativa, só diz coisa negativa de manhã, de tarde, de noite. Tudo é difícil, tudo é longe, tudo é impossível, tudo está ruim, não é? E na verdade a gente tem que abrir a boca para profetizar coisas boas, porque aquilo que você disser, isso vai acontecer na sua vida, para a honra e glória de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor, queridos. Glória a Deus. Eu queria que você repetisse uma oração comigo hoje à noite. Amém? Bota a sua mão assim no seu coração e você vai dizer assim: Senhor Jesus, com a sua ajuda, declararei apenas palavras de vitória. Meus filhos, diga, são uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Minha família é uma família de vitória. Eu sou uma bênção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa somos mais que vencedores. E eu tomo posse disso. Eu tomo posse da vitória, em nome de Jesus. Uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.